Quando eu disse bom dia, Igreja de Cristo, o que eu quero dizer? Não é uma denominação qualquer, uma divisão qualquer, mas quando nós registramos a igreja aqui, para poder abrir uma conta bancária, né? Para comprar imóveis, para fazer aquilo que nós precisamos fazer perante o governo aqui, temos que ter um registro. E qual registro melhor que podemos ter do que Igreja de Cristo? Porque nós somos de Cristo. E quem ouve a palavra de Cristo, não está indo para frente. Será que não está ligado? Ok? Mas nós somos a igreja de Cristo, a igreja que Ele estabeleceu, somente se nós seguimos a Ele como nosso mestre. Somente se nós ouvimos e obedecemos à vontade dEle. Deus, desde o início dos tempos, teve o plano de estabelecer a sua igreja através de seu Filho, Jesus Cristo. Muitas e muitas e muitas profecias de todo o Velho Testamento estão apontando para Ele, estão dizendo, Ele vem, Ele vem. Quando o Mestre chegar, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo, Ele vai estabelecer o seu reino, Ele vai viver do jeito que Ele deveria. Ele será o meu filho, Deus diz. E tantas e tantas e tantas e tantas profecias no Velho Testamento apontam a Jesus. E então em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos, eis o meu filho. Ele chegou. Este aqui é meu filho. E ele provou que ele era o Filho de Deus, por tudo que ele fez, por tudo que ele falou, provou que era o Filho de Deus. Todos os atos dele, tudo que ele fez, então, provou isso. E então, quando Lucas estava terminando o livro dele, ele chamou a atenção a isto. E diz que, pelas coisas que ele fez, ele provou que é o Filho de Deus. Então, quem ouve a palavra de Jesus, viverá. Porque Deus planejou através de todos os tempos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, diz lá que foi o plano de Deus desde o início, que Ele viesse. E Ele veio e foi e é aquilo que o Pai, Deus, Criador, eterno, tinha planejado. Oi? Ah, tá. Está lá na minha mochila.
Então, mas quem ouve a palavra dele viverá. Não é quem ouve a Joseph Smith, não é quem ouve a Thomas Campbell, não é aquele que ouve pessoas do passado que serão salvos. E sim, aquele que ouve, vive a palavra de Jesus. Então, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 24 e 26. Mateus 6, versículos 24 e 26. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pulando para 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, quem ouve a ele e pratica é pessoa sensata, que constrói a casa na frente, de baixo. Não. Pode trazer. Às vezes temos os transtornos da vida, mas, né? Conseguiremos, né? Olha ali. Isso. Às vezes a minha bolsa é como bolsa de mulher, né? É difícil para outra pessoa achar. Mas quem ouve as palavras dele e pratica as palavras dele é sensato, é inteligente, é sábio. E então tem a sua casa, tem a sua vida plantada onde não vai ser abalada. Quem não faz isso, então, vai cair. Ou agora, né? Ou então depois, infelizmente, lá no dia do julgamento, quem não ouve e obedece a ele, vai para o inferno. Promessa dele. Em João 5, e versículo 24. João 5, 24. Gostaria de encorajar que você anote essas passagens para voltar. Vamos ver muitas passagens aqui. Quero que você vá para casa e então estude depois. O sermão de hoje, falei para a Luana, vai ser diferente, porque é basicamente passagens da Bíblia. Mas não precisam tanto de explicações. João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Então, quando nós ouvimos a palavra, cremos e obedecemos, já passamos da morte para a vida, aqui. Versículo 28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Então, chegará aquele dia, no dia do julgamento, até aqueles que estão nos túmulos, todos os mortos de todos os tempos, vão levantar e, versículo 29, sairão. Os que fizeram
o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal, aqueles que não obedeceram a ele, ressuscitarão para serem condenados. Versículo 30. Por mim mesmo, nada posso fazer. Então, Jesus sempre demonstrou essa humildade. Eu de mim não faço nada. Eu julgo apenas conforme ouço do meu Pai. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Isso é claro, irmãos. É claro. E precisamos entender que ele foi profetizado desde Gênesis 3, versículo 15, para frente. Tem muitas e muitas e muitas profecias, centenas, se não milhares, no Velho Testamento, apontando para ele. E ele cumpriu a todas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, através de mim. Sou o caminho, ele falou. Sendo o caminho, tem que passar pelo caminho para chegar lá. Então, ele é o caminho. Ele é a verdade, porque Deus colocou ele 100% aqui para fazer a vontade dele. E Jesus viveu uma vida perfeita. Tudo que ele falou foi a verdade. E ele disse: eu sou a vida. Quem quer viver tem que fazer o quê? Chegar até ele. Viver para ele. Não é chegar um dia e dizer: aceitei o Senhor. Achei ótima a lição que nós tivemos aqui agora, durante a aula de crescimento espiritual. Quando o irmão Maurício estávamos falando, olhe, o batismo não é a salvação toda. O batismo é simplesmente o nascimento para viver a vida cristã. Então, a partir daquele momento, somos perdoados, somos dados a vida eterna, se nós ficarmos fiéis até ao fim. E somente. Mas João 14 e versículo 6, fica bem claro. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus veio e cumpriu todas as promessas da velha lei. Se você me pergunta, você acredita na velha lei? Sim. Acredito em toda a velha lei. Você obedece toda a velha lei? Não. Por quê? Foi a velha lei, através da velha lei que eles, chegaram, os judeus chegaram a receber Cristo. E quando Cristo veio, ele chegou e deu a nova lei, a lei da graça. Então, ele leu na sinagoga, leu da passagem de Isaías 49, versículos 8 e 9, que Paulo também citou em 2 Coríntios 6, e versículos 1 e 2. Sabe, são poucas as vezes que uma passagem é citada uma vez só. Mas olha o que diz em Lucas 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Lucas 4, 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje, naquele dia, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Foi ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele, ungiu ele, deu ele à humanidade para nos salvar. Muitos, hoje em dia, querem nos levar de volta à escravidão da lei, que já foi reposta pela nova lei, a lei de Cristo. Alguns desta congregação, do centro de Belo Horizonte, já desviaram para religiões que querem levar o povo de volta à velha lei. Não, você tem que cumprir a lei. Eles mudam algumas coisas aí, né? Porque geralmente não tem os sacrifícios, né? De animais vivos e tudo mais. Eles querem levar o povo de volta à lei. Assim, negando Cristo, que Deus enviou para nos salvar. Não é a velha lei que vai salvar ninguém. Ele enviou Jesus para nos salvar. Basta ler o Novo Testamento com cuidado para saber que isso é rebeldia contra Deus e a sua vontade para nós. E então, leia o livro de Gálatas, leia o livro todo de Hebreus com muito cuidado, e outros, né? Que falam diretamente sobre esta atitude. Cuidado, não caiam, não voltem. A lei não vai te salvar, não vai lá. Ele deixa bem claro para nós hoje em dia. João escreve, em 2 João, versículos de 7 a 11. Olha o que o João falou lá no primeiro século, mais ou menos no ano 65, 70, depois de Cristo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo. De quem? De Cristo. Todos que não permanecem no ensino dele, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Você quer perder a Deus? Então negue Cristo. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda, torna-se participante das suas obras malignas. Então, os irmãos que saíram daqui, foram para outras igrejas por aí, que obedecem à velha lei, até um certo ponto, esses fizeram o quê? Negaram a Cristo. Negaram a Cristo.
eles se tornaram participantes das obras malignas daqueles que ensinam errado a palavra do Senhor. Paulo fechou sua última carta a Timóteo dizendo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Jesus, né? Eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, falou para Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra de Jesus. A palavra do Novo Testamento, que é tudo baseado, né, no Velho, mas pelo plano de Deus, então Ele nos deu o Novo Testamento. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça. Ele já estava no fim da vida dele, sabia disso. E ele diz, agora, Paulo, né, está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqueles que estiverem preparados naquele dia, seguindo aquilo que Jesus falou, seguindo aquilo que Deus revelou aos seus escritores do Novo Testamento. Então, seguindo aquilo, vamos para o céu. Hebreus 2, versículo 1, o próximo versículo depois da leitura de hoje. E qual que foi essa leitura? O que disse essa leitura? Hebreus capítulo 1, se você não prestou muita atenção, está dizendo, este é meu filho. Escute a ele, né? Ele, desde o princípio, ele foi planejado. Ele, então, como diz a leitura, a qual dos anjos que ele já disse, Deus? Já chamou qual os anjos de Deus? Já chamou qual os anjos de meu filho? Mas ele apontou para Jesus e disse, meu filho, Deus. Então, todo o primeiro capítulo, assim, está exaltando Cristo, dizendo, não há outro igual, não há outro superior, não há outro. Então, ele diz aqui, Hebreus 2, 1, por esta razão, o fato que Cristo é acima de todo ser e poder em todo lugar, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nunca, 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 nunca que nós devemos desviar de Cristo e do seu ensinamento. A partir dali, o autor enfatiza muitas vezes esta mesma ideia, até o fim do livro. Fiquem focados no alvo, não desviem, fique firme, faça aquilo que Deus quer, para que você ganhe a vida eterna. Então, em Hebreus 10, versículo 31, diz, horrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Deus nos ama, Deus nos instrui, Deus nos encoraja, Ele faz de tudo para que a gente seja salvo. Mas Ele está dizendo, olhe, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia. Porém, Deus também é justo. Ele já falou, fique firme até ao fim e ganhará a vida eterna. Apocalipse 2, versículo 10. E muitas outras passagens também confirmam isto. Dá conforto ouvir sermões como do nosso irmão José Almeida aqui na semana passada. Quem não estava aqui na semana passada? Por favor, levante a mão. Quem não estava presente na semana passada. Ok? Deverá sair, pode falar com o nosso irmão Rômulo, mas deverá sair logo esse sermão já editado na internet. Por favor, participe, escute aquele sermão. Você que não estava aqui, perdeu mesmo. Porque o irmão falou, com firmeza, olhe, somente aqueles que seguem a Deus que vão ser salvos. Então, nós somos a igreja de Cristo somente porque nós falamos onde a Bíblia fala e nos calamos onde a Bíblia se cala. Então, se alguém aqui desviar daquilo, porque todos nós somos falhos, mas o presbitério desta congregação é firme no fato que Jesus é nosso mestre. Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia que fala isto com clareza, nós vamos seguir a isto. Vocês nos consagraram há 21 anos atrás, eu acho, por aí. Mas alguns anos atrás, e desde então temos ensinado, sigamos a Cristo plenamente. Nós já tivemos que enfrentar algumas pessoas que estavam tentando trazer práticas ou doutrinas erradas. Nós não vamos aceitar isso. Infelizmente, tem congregações da Igreja de Cristo, até no Brasil, que já desviaram. Tem práticas não bíblicas no seu culto, na sua vida, e alguns irmãos não aceitaram, foram para outro lugar. Infelizmente, irmãos, eu fico muito triste com isso. Mas nós aqui vamos ficar firmes naquilo que Deus nos ensina. Então, quem quer chegar até o céu, entre no barco, Vamos ficar no barco. Não vamos pisar fora, não. Se pisarmos fora do barco do Senhor, vamos afogar. É bom estar numa congregação que nos instrui bem e nos ajuda a chegar ao céu. E não entenda mal, mas ainda assim, o que vai dar para cada um a entrada no céu não é a igreja, é a fé e a obediência dele mesmo. Não estou dizendo, vá para qualquer igreja, faça aquilo que eles dizem e você será salvo. Não. Estou dizendo que você pode estar aqui todo domingo, pode estar aqui toda quarta-feira, pode participar de um grupo de estudo bíblico durante a semana, pode fazer parte de alguns ministérios, mas se você não está obedecendo a Cristo, você individualmente será, então,
naquele dia, estará no inferno. É a fé e a obediência de Cristo mesmo que vai nos salvar. A questão é esta: como você está perante Deus? Pergunte-se agora mesmo, como você está perante Ele? A vida de cada um será julgada pela palavra de Deus. Sejamos, então, como o povo de Bereia. Atos 17, versículo 11 diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Olha aqui, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Por favor, irmãos, irmãs, visitantes, estejam na palavra de Deus. Leia sempre. E qualquer coisa que você observar aqui, que seja contra aquilo que ele ensina, nos fale, por favor. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Como diz em 2 Coríntios 13 e versículo 5, quando Paulo está terminando a segunda carta aos Coríntios. Então, examine-se. Você está pronto agora para a volta de Cristo? Você precisa das orações dos irmãos? Você precisa de instrução? Você quer conhecer este Cristo que estamos falando? Você quer estudar a palavra de Deus para entender melhor a vontade dele para a sua vida? Então, por favor, nos fale. Venham aqui na frente para a gente orar com você, se você precisa. E então, se você quer estudar mais profundamente a palavra de Deus, venham, fale conosco e vamos providenciar para você.